Dou as boas-vindas e agradeço a sua presença nessa terceira edição dos Seminários Regionais, Região Sul Fluminense, a primeira na versão presencial, com o tema Execução Trabalhista. Os seminários regionais foram inaugurados pela EJUD 1 em 2021 com o objetivo de atender à necessidade de discussão das demandas locais atinentes à Justiça do Trabalho no âmbito do regional, sendo organizadas em núcleo de acordo com a divisão de regiões do Estado Fluminense, conforme a Portaria 6 de 2021. Os núcleos são 6. Baixada Fluminense, Região Serrana, Norte Fluminense, Região dos Lagos e Região Metropolitana. E essa, que é a chamada de Região Sul Fluminense, e abrange as varas do trabalho de Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí, Barra Mansa, Itaguaí e Angra dos Reis. Os convidados para os ciclos são sempre profissionais da área do direito, atuantes na respectiva região do Estado, o que fortalece o diálogo sobre as necessidades de cada localidade, o intercâmbio pessoal e profissional, o diálogo, a troca de experiências entre os juízes de primeira instância e não só, mas também com os advogados que laboram na Justiça Trabalhista, inclusive para o compartilhamento de conhecimentos em práticas e soluções jurídicas e administrativas. Dos debates dos seminários resultam ainda produtos importantes para esse compartilhamento do conhecimento, as publicações de artigos elaborados pelos debatedores, compiladas nas revistas eletrônicas dos seminários regionais, disponíveis no portal da Escola Judicial. Para formar nossa mesa de abertura, convido nesse momento, como representante da Escola Judicial, a coordenadora desse núcleo sul-fluminense, a juíza titular da Segunda Vara do Trabalho de Volta Redonda, Monique da Silva Caldeira Kozlovski de Paula. O juiz do trabalho, Luiz Neuci Pires Caravieri de Souza, agora aposentado, que, aliás, inaugurou nossos seminários regionais como coordenador dessa região. E a presidente da OAB de Volta Redonda, Carolina Patitucci, a quem, desde já, agradecemos a inestimável colaboração para a realização desse evento. Bom dia a todos e todas, que alegria estarmos aqui, mais um evento importante. Sabemos o quão que a nossa gestão prima a capacitação da advocacia, ainda mais um tema tão importante que é a execução. A gente até brinca, quem milita na área trabalhista fala que é o ganha, mas não leva. Então, quando a gente entende as ferramentas que a Justiça do Trabalho tem para buscar, né, aquela pessoa que deve, é importante isso a advocacia aprender e entender quais são as ferramentas importantes. Agradecer aqui a doutora Monique, agradecer ao doutor Neuci, doutor Renato, a intérprete de Libras, e também a escola e a Fabrícia, que é que vai dar essa aula aqui de manhã. Importante dizer que de tarde, retornem à tarde, né, doutora Monique? Às 14 horas, que o seminário terá continuidade. E importante a gente falar do TRT também, na segunda-feira eu estive com o corregedor do TJRJ. E é inegável, doutora Monique, a gente na conversa, o quão que é reconhecido o trabalho do TRT. Isso foi tema da nossa conversa lá. Então, a Justiça do Trabalho ela é importantíssima. A OAB de Volta Redonda ela reforça a importância da Justiça do Trabalho. Então, essa parceria da advocacia com a Justiça do Trabalho ela é importantíssima, porque a gente sabe que ela precisa existir para poder prestar um bom trabalho para os jurisdicionados e garantir aí os direitos e deveres trabalhistas. Então, a gente fica muito feliz com essa parceria, contem com a gente. Agradecer aqui também ao doutor Tiago, titular da Segunda Vara. Não, juiz, substituto, falei errado. Já promovi. Quem sabe? Tá vendo? Às vezes eu estou profetizando aqui e a gente não sabe. Então, mais uma vez, agradecer a todos. Também vou ficar aqui porque a gente tem muito que aprender.
Agradecer a advocacia, a gente quase não teve vagas, né, doutora Monique? Foi uma loucura, assim, ontem a gente teve que ligar porque fechou o maior número de cadeiras que nós temos. Então, isso só reforça o quanto que a advocacia ela está unida e também pensando na capacitação e quanto que a advocacia confia na justiça do trabalho. É isso que é importante, a gente sempre reforçar a importância do TRT. Obrigada e bom evento a todos. Gente, eu quero agradecer, não vou demorar muito, porque a gente já está um pouquinho com o horário adiantado. Só lembrando a vocês, quero agradecer. Espero que voltem à tarde. Se não voltarem, estou marcando o estudo. Põe no caderninho, tem do lado. E aí, você ajuda a anotar, tá, Nilce? Quem se olha bastante aí, quem não voltar à tarde, está no caderninho. E lembrando que a gente vai fazer a pausa, 2 horas a gente retorna. Lembrando que após a palestra da Fabíola, a gente, de repente, não tem como pegar todas as perguntas, né, se surgirem. Então, a gente vai limitar em torno de 10, 15 perguntas, infelizmente, porque senão a gente não consegue fazer a pausa para o almoço e retornar à tarde. Mas aí, quem quiser, né, ao final, levanta a mão, vai ter o nosso mediador, doutor Renato, para fazer esse intercâmbio das perguntas. Quero agradecer muito ao Neuci. Para quem não sabe, ele sempre foi o coordenador do Sul Fluminense em todos os eventos do TRT1, então agradeço muito a participação. E agora eu estou nessa incumbência. Espero que seja proveitoso para todo mundo e conto com vocês à tarde. Ouviram, né? Tá bom, Neuci vai querer falar? E vou pedir para a Jane, a gente vai desfazer a mesa daqui a pouco e os palestrantes, o mediador, vão ocupar o nosso lugar aqui. Ok, gente? Eu tirei o pijama hoje. Depois de um ano, eu tirei o pijama para prestigiar o evento. Mas eu queria aqui render minha homenagem ao AB de Volta Redonda, que sempre foi uma grande parceira do Judiciário Trabalhista da região. Eu vim para cá, para Volta Redonda, em 1995, né? Trabalhar na segunda Junta de Conciliação e Julgamento, à época, onde fiquei até 1999. E foi um período assim, e hoje eu entrei, vi logo o prédio dedicado ao Dr. Luiz Orlando, que era o presidente da OAB na época, um grande parceiro, e a OAB de Volta Redonda sempre esteve à frente, capitaneando os melhores eventos na esfera do direito do trabalho, direito processual do trabalho. Então, eu queria parabenizar a OAB de Volta Redonda pela parceria. E quanto a Monique, Renato, Tiago, acho que vocês têm que trabalhar muito ainda. Ainda tem umas 3 ou 4 reformas da Previdência até vocês, né, pararem. E dizer que foi um grande prazer receber o contato da Monique. A Monique não é contato, é intimação, né? Então, tudo que ela... Eu falei, eu estou ficando assim, bem, não velho, mas assim, mais experiente, né? Mais errado. Porque eu estava comentando que todos vocês... A Monique foi minha aluna em curso. E vocês todos foram meus juízes auxiliares. Então, quando você chega ao ponto que o Renatão, antigo pra caramba, já fez seu juízo auxiliar, porque você está mais antigo ainda, né? E o Renato foi meu calouro na UFRJ, foi meu calouro no tribunal e vai ser meu calouro na aposentadoria também. Está sempre, né, junto. Então, parabenizar o evento, a coordenação da Monique e torcer, e tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Muito obrigado, um ótimo dia a todos. Desfazendo, então, nossa mesa de abertura. Obrigada. Ao nos prepararmos para... Vamos nos preparar para o debate dessa manhã.
Eu convido o juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Volta Redonda, Renato Abreu Paiva, que atuará como mediador do painel 1, com o tema Efetividade na execução e a utilização dos convênios judiciais para a busca do patrimônio do devedor. Para a palestra sobre o tema, convido a juíza titular da Vara do Trabalho de Barra do Piraí, Fabrícia Aurélia Lima Rezende. Bom debate a todos. Gente, eu sou assim meio data burra, meio... queria agradecer o convite, assim, é uma honra para mim voltar à Volta Redonda, vim à Volta Redonda algumas vezes, só poucas vezes para trabalhar, acho que uma semana para trabalhar, e uma vez em uma palestra, num evento que a gente fez com o Emerson lá de Petrópolis. É muito bom rever os colegas aqui e estar aqui com vocês, e não tenho a pretensão de chegar ao nível do pessoal daqui, sei que tem até fã-clube, tem umas coisas assim. Então, assim, humildemente eu vim conversar com vocês acerca dos convênios judiciais, assim, gente, porque como já foi dito aqui anteriormente, a gente tem essa coisa de ganhou, mas não levou, né? Então, assim, existem países aí que não existe nem a fase de execução, né? Decisão é para ser cumprida. E, infelizmente, a gente tem essa cultura aqui de pessoas, inclusive, que têm condição e não querem pagar e não vão pagar. Hoje a gente tem muita solução para quem não quer pagar, né? A gente está vendo uma onda aí, que acho que vai ser até... tema da doutora Monique, uma onda de holding familiar, isso aí, e internet hoje, rede social que tem de propaganda como blindar seu patrimônio, é uma coisa assim, então é vergonhoso, né, porque a gente tinha que cumprir o que foi decidido. Na verdade, a gente não tinha nem que chegar nessa fase da decisão, né. Então, gente, o que acontece? É bom vocês saberem, assim, eu não consigo aprofundar nos convênios, são muitos, mas eu vou dar uma pincelada para vocês, e assim, é interessante a gente saber o alcance de cada um, até porque cada juiz tem um entendimento acerca da execução. Tem gente que, quando acabou a execução de ofício, quando o advogado pede a execução, entende que é tudo, né? Eu estou pedindo a execução, tudo que tiver eu vou fazer, vou dar aquele famoso despachão de antigamente e vou fazer. Agora tem gente que não, que entende que o advogado tem que pedir cada um dos atos. Eu peço, não deu certo, vou lá, peço outro. Então, por isso que é bom a gente ter assim, um conhecimento, né, uma ideia do que são os convênios e quando a gente pode acioná-los, tá, gente? Eu vou ver se eu sei mexer com isso aqui, hein? Ai, meu Deus, tá vendo? Olha só. Assim. Gente, se a pessoa não sabe nem mexer com isso, imagina falar alguma coisa. Eu posso usar isso aqui e ficar em pé? Pode. Eu sou muito agitada. Fabrício está combinando bem com o seu professor. Tá vendo? Eu vim pra cá, eu vim pra Barra do Piraí tem 3 meses. Então, assim, eu vi que realmente, eu sou uma pessoa da roça, então, assim, gente, eu posso falar, eu falei, gente, é o meu lugar mesmo. Gente, o primeiro convênio é o mais famoso, é o que todo mundo conhece, era o que era mais efetivo antigamente, mas hoje em dia também a coisa não tá muito lá essas coisas não, né? Que é o Cisbajude. O Cisbajude, gente, ele pega informações de todas as instituições financeiras. Então, não é só de banco. Todas as instituições financeiras. Cooperativa de crédito, que a gente tem várias, né?
financeira, que é a moda, bancos, administradoras de cartão de crédito, as fintechs, gente, PicPay, acho que tem 3 fintechs, né? Tem a PicPay, tem a Mercado Pago e tem mais uma que é daquela Elo, que eu esqueci o nome da fintech. Mas então pega todas essas fintechs e pega ações. Ações, gente, tem um detalhe. Depende se aquela ação está na custódia para comercialização, se ela pode ser comercializada, a gente já pode pedir a venda lá pela custodiante e o dinheiro vir para a gente. Tá? Eles já podem transformar, hoje em dia eles já transformam aquele valor em valor de mercado e transferem. Mas a depender da instituição financeira e de como ela está aplicada, como é o tipo de ação, a gente tem que pedir exatamente a transferência, a penhora e a venda, tá? Mas assim, é possível hoje a gente bloquear as ações também e ações têm, né, um valor comercial interessante aí. As próprias financeiras, os próprios bancos têm interesse em adquirir essas ações. Então, assim, a gente conseguindo pegar ações, a gente consegue, a pessoa tem investimento em ações, a gente consegue transformar isso em dinheiro rapidamente. Eu não sei se aqui teve alguma experiência, eu até hoje não peguei ações de ninguém, gente, mas eu tenho visto que é efetivo. O que não pega? O que o Sisbajude não pega? Ele não pega conta de repasse público. A gente tem, eu não sei se aqui em Volta Redonda tem muito isso, mas em Barra do Piraí eu tenho muita organização social que presta serviço para o município e não paga de jeito nenhum, vocês sabem disso. Então, se a conta estiver registrada como repasse público, nem pega. Mas ela tem um código específico lá no banco para ser cadastrada como repasse público. Se ela não tiver cadastrada, a gente consegue pegar. Mas, posteriormente, pode acontecer da gente ter que devolver por causa da natureza dessa conta. Repasse público tem entendimento, né? O entendimento que está prevalecendo, até onde eu sei, é que não pode penhorar, né? Porque é para o serviço público. Então, é uma prestação de serviço público que o governo está terceirizando, vamos dizer assim, está passando para terceiros. Então, não pega. Previdência privada não pega. Não pega a previdência privada, gente. Mas isso não significa que a gente não consiga pegar o valor da previdência privada. Tem agora muitas decisões dizendo que a previdência privada não tem a mesma natureza de aposentadoria. Ela pode ser resgatada imediatamente, inclusive. Ela não tem aquela natureza de garantir o futuro, é apenas um acréscimo ao seu futuro e pode ser penhorado. Não pega o Sisbajude, mas se a gente oficiar as instituidoras da Previdência, né, tem aí banco, tem financeira, tem várias instituições financeiras que cuidam da Previdência privada, a gente consegue bloquear o valor que está lá também, tá? E assim, a chance desse valor ser bloqueado é bem alto. A gente não consegue saber pelo Sisbajude, mas existem outras ferramentas que não nos permitem saber se a pessoa tem ou não previdência privada, tá? A gente vai ver um pouquinho aí na frente. A gente tem também, gente, o Sisbajude também nos dá a quebra do sigilo bancário. Aqui, gente, com decisão fundamentada. O que acontece? Quando a gente vai fazer o bloqueio do valor, é uma decisão, né? Vamos bloquear pela conta, vamos penhorar o valor. É uma decisão normal que a gente faz de penhora. Para o sigilo bancário, a gente tem que dar uma decisão que fundamente o porquê da quebra desse sigilo bancário. É uma informação sensível, ela é protegida. Então, a gente dá essa decisão e, inclusive, esse processo, esses dados têm que ficar em sigilo lá dentro do processo, tá, gente? O que a gente pode ver pela quebra de sigilo do Sisbajude? Extratos bancários, faturas de cartão de crédito, contrato de câmbio, contrato de abertura de conta, cópia de cheque, extrato do PIS e do FGTS. Tá? O FGTS eu não consigo bloquear, tá? Eu não consigo bloquear o FGTS, mas eu já começo a descobrir que a pessoa tem um emprego, né? E a gente está tendo muita penhora
de salário, porque a gente está começando, a gente conseguiu melhorar muito a jurisprudência nesse ponto, que estão aceitando um percentual de penhora de salário. Porque senão a gente não recebe nunca, gente. Né? Então, se é a natureza salarial de um lado, é do outro também. Então, a gente tem que pensar nisso. Isso, gente, é importante para a gente dar uma olhada na situação financeira do devedor. O cara compra milhões em cartão de crédito, esse dinheiro está saindo de algum lugar para pagar. Então aqui já é um norte para a gente inclusive pedir os outros convênios. Porque existem convênios que nos dão uma visão mais ampla de como é a vida financeira daquele devedor, tá? Quais os segmentos que o Sisbajude pega? Como eu falei com vocês, todas as instituições financeiras, Banco do Brasil, Banco Múltiplo, Caixa Econômica, Banco Comercial Cooperativo, Banco Múltiplo Cooperativo, Banco de Desenvolvimento, Banco de Investimento, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que são as chamadas financeiras, a Sociedade Corretora de Títulos e Valores Imobiliários, e aí eu falo com vocês, Sociedade de Títulos e Valores Imobiliários, distribuidora e corretora, tá? A instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, que a gente falou da fintech ali, né, do Mercado Pago, isso tudo pega pelo Sisbajude. Gente, outra ferramenta que a gente tem, como eu disse, a gente está caminhando muito na questão da penhora de proventos, né, de salário, é o Previjude. O Previjude, gente, ele é uma ferramenta que ela nos indica aposentadorias e pensões. Então, se aquela pessoa tem um vínculo empregatício, ela me traz o vínculo empregatício, e se aquela pessoa tem esse vínculo, eu tenho que fazer o bloqueio, eu faço o bloqueio. Só que esse bloqueio eu não consigo bloquear imediatamente pelo Previjude, eu vou ter que pedir a instituição que paga para fazer o bloqueio para mim, tá? Se eu bloquear pelo Sisbajude, qual que é o problema do Sisbajude? O Sisbajude, ele vem e bloqueia, só pega tudo que está lá, até o limite do valor. Então, se eu pego uma conta salário no Sisbajude, eu efetivamente vou ter que devolver uma parte. Aqui eu consigo, oficial INSS, por exemplo, se ele é aposentado, e pedir, olha só, pega 30% aí para mim. O Exército, eu vou lá e peço, as Forças Armadas, pega tantos por cento aí para mim. Então, gente, essa é a questão do Previjude. Ele nos permite fazer um bloqueio parcial que o Sisbajude não permite. O Sisbajude, gente, tem a questão da teimosinha. Então, assim, se eu não peguei tudo agora, ele vai rodando durante 30 dias para a gente poder pegar o valor, tá? E aí, a gente, quando às vezes vem o advogado, ai, doutora, eu já pedi que para desbloquear, a senhora deferiu o desbloqueio e ainda está bloqueando. Porque, gente, a ordem é 48 horas. Se a gente deu a ordem agora, eu só consigo, o cancelamento agora, ele vai cair amanhã de novo. Daqui a 48 horas ele está cancelado, mas pode acontecer de cair novamente a penhora sobre aquele valor, tá? Então a Previjude é para isso, gente. A Previjude também nos ajuda muito em audiência, para a gente verificar um auxílio doença, se ainda está em vigor ou não, às vezes tem essa discussão, quando terminou ou não, o que recebeu de benefício, se recebe um benefício social, que é 30% sobre o salário, é mais ou menos um parâmetro que os juízes têm aplicado. Mas é claro que você não tem condição de penhorar 30% de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Porque 30% de um salário mínimo, ele vai ficar, né, o salário mínimo a gente sabe aí que não dá nem para as despesas básicas. Mas eu tenho visto também isso, olha, 30% é muito, mas também não é empenhorável, porque o outro lado também é de natureza salarial. Então, eu vou de natureza salarial, né, para manutenção da pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear 5%, eu vou bloquear 10%. No outro lado, gente, pessoas que ganham muito, né, que tem um salário bem acima da média, eu tenho visto também penhoras superiores a 30%, tá? Então, assim, acontece de a gente conseguir penhorar, mas as penhoras normalmente elas são em valores mais baixos em razão dessa limitação, porque a gente não pode pegar o dinheiro da pessoa todo, né? Gente, o Renajude. O Renajude, eu tô falando rápido, gente, como eu disse, não dá tempo de
ficar entrando demais em cada um dos convênios, tá? O Renajude, ele é uma ligação entre o Poder Judiciário e o Denatran. Ele traz pra gente consultas e informações sobre automóveis, inclusive a placa antiga, a placa pré-Mercosul. Ele traz o chassi, ele traz a unidade da federação, onde foi registrado aquele veículo, a marca, o modelo, o ano do modelo de fabricação e se tem alguma restrição nesse veículo. Alienação fiduciária, por exemplo. Ele, gente, ele funciona muito bem também como um meio de coerção. Porque se a gente bloqueia, se a gente penhora um automóvel de uma pessoa que tem condição de pagar e ela às vezes precisa daquele veículo, ela está tentando se ocultar, acontece muito como um meio de coerção. Ela acaba às vezes pagando para ver o veículo dela livre. Eu já fiz vários acordos por causa de bloqueio de veículo. Não costumamos muito, eu não sei aqui como é que é em Volta Redonda, na região aqui, mas a gente não costuma muito bloquear a circulação, não, só a transferência. Porque sem a circulação, né, a pessoa não pode, às vezes ela usa para vender o ovo, né, o carro do ovo, ela usa para alguma coisa e a gente está impedindo, inclusive, a natureza dela também. Mas, a depender do caso, o bloqueio de circulação, ele é excelente como meio de correção. A gente tem que avaliar a natureza desse devedor e verificar. É difícil, às vezes, achar o veículo é quase impossível, você não encontra, ele não está nem aí, ele some com aquele carro, é assim. Mas se a gente bloqueia a circulação dele, ele for parado numa blitz, acabou. O único problema é o seguinte, o Waze, o Google, te fala onde tem blitz. Então, assim, mas de qualquer forma, uma pessoa que viaja, pega a rodovia, né, viaja muito, tem o costume de viajar, vai dar uma incomodada esse bloqueio aí, tá? O Infojude, gente. Aqui já é o Poder Judiciário e a Receita Federal. É muito interessante para a gente saber a extensão do patrimônio desse devedor, tá? Eu tenho o Infojude DIPJ, PJ Simples e ECF, que são as declarações de informações econômicas fiscais da pessoa jurídica até 2013 e a partir de 2014 foi substituída pela escrituração fiscal contábil. Então esses aqui, gente, são só os nomes realmente, como é que eles declaram, tá? A pessoa jurídica declara dessa forma. O que a gente pega da pessoa jurídica? Bens, faturamento, empresas coligadas ou controladas, tá? A gente tem o CNPJ raiz, a gente tem os outros CNPJs, tá? Crédito tributário a compensar. Às vezes a pessoa tem, essa informação tá no Infojude, a pessoa tem um imposto para compensar, um valor de imposto que foi pago, que vai compensar, tá? A gente pode pegar esse valor. E depósitos no exterior, tá? Isso também é uma quebra de sigilo, gente. Quando eu mexer nesse sistema, no Infojude, eu também estou quebrando o sigilo de informações pessoais, né, da pessoa lá, íntimo da pessoa, né, informação sensível. Então, é uma quebra de sigilo, esses documentos têm que estar também, antigamente, quando era físico, eles ficavam lá nas gavetas da secretaria. Então, isso aí não pode ficar visível para todo mundo, tá? Tem a Infojude DIDR, que são imóveis rurais, gente. O que acontece? Muitas vezes não tem a declaração nesse Infojude DIDR, mas a pessoa vai ter que declarar no imposto de renda, tá? Às vezes a gente não acha nada no DITR. O que teria nesse DITR? O que tem que ter? A extensão da propriedade, as pastagens, as lavouras, os rebanhos declarados e número de cabeça, reserva e preservação. Gente, isso aqui tem um valor econômico altíssimo. Eu tenho um processo em Barra do Piraí que a pessoa está comercializando sêmen. Se eu conseguir pegar isso, certamente vai receber, porque sêmen é caríssimo, né? A gente sabe que quem vende sêmen não é de qualquer rebanho, né? Então,
Também tem essas... É um pouco difícil de vender rebanho, mas também tem um alto valor econômico, tá? Nem tô falando das pastagens, das lavouras, que aí o terreno em si é uma coisa até mais complexa. Mas dentro da fazenda, a gente tem um monte de coisa que a gente pode pesquisar desde que seja declarado certinho no DITR, tá? E aí a gente vê reserva e preservação, por exemplo, se impacta diretamente no valor da propriedade. Então, até para fins de uma avaliação de um imóvel que foi penhorado, essas informações são importantes para o oficial de justiça, tá? É claro que ou a gente penhora com porteira fechada, que aí é uma avaliação, ou a gente penhora o imóvel em si. Então, a reserva que tem lá dentro, necessariamente, né, em geral, vai diminuir o valor da propriedade, né? Porque ela me tira um pouco da parte útil. Apesar de você poder fazer alguma coisa naquela reserva, você não pode, né? Você não pode cortar, você não pode plantar determinadas coisas. Então, a reserva, ela influencia. Então, além da informação... hoje pode gerar crédito de carbono. Pode gerar crédito de carbono. Você pode aproveitar em outra área rural. Em outra área rural. Você pode transferir dentro daquela região, eu não sei como é que é dividida essa região, mas você pode transferir a reserva, você pode transformar a sua propriedade toda em utilizável, desde que você tenha uma outra reserva em outro lugar para compensar aquela reserva que você não tem. Agora, tem coisa que não tem jeito de mexer, né? Se passa um córregozinho ali, já era. Não tem o que fazer, né? Tem a área de preservação, tem a área também que corre chuva, né? Fluvial, ali, aquilo também é tudo protegido. Mas a parte de preservação você pode também transferir para outro imóvel, tá? Infojude dói. É toda e qualquer transação imobiliária, gente. Os cartórios hoje em dia é tudo automático. Por exemplo, quando eu fui fazer a minha declaração de imposto de renda, eu comprei uma casa no ano passado. Quando eu peguei a minha declaração de imposto de renda pré-preenchida, minha casa já estava lá. 50% da casa, não sei o que, é minha e 50% do meu ex-marido. Então já está lá, já vem, né, essa informação. O cartório hoje, imediatamente, ele cruza dados imediatamente com a Receita Federal. E ele cruza dados também com declaração de imposto de renda, extrato de movimentação bancária. Ele permite identificar fraude na execução do negócio. Se você vender um imóvel e o dinheiro não está na sua conta, alguma coisa está errada. Entendeu? Então, assim, ele cruza esses dados. Se eu comprasse a casa sem ter dinheiro para pagar, eu ia ter que prestar esclarecimento, porque eles cruzam todos esses dados, tá? Isso tudo é uma forma também de identificar. Quando a Receita pegar o Infojude dói e ver que não está batendo com a declaração de imposto de renda, com o poder aquisitivo da pessoa, também dá problema e a gente vai ter um indício de que está vindo dinheiro de algum lugar, tá? A gente vai descobrir de onde? Aí, né, que é complicado, mas vamos tentar. O Infojude DIF, PF, gente, é a declaração de imposto de renda de pessoa física desde 2005, né, que vem dessa forma eletrônica como está hoje, né? E aí a gente tem que declarar tudo. É nosso dever declarar tudo. Imóvel, veículo, dinheiro em espécie, a nossa vida em 31 de 12 de todo ano, do ano anterior, a gente tem que pôr lá na declaração daquele ano. Cotas societárias, rendimentos isentos. O rendimento pode ser isento e não ser penhorável. E ser penhorável, desculpa. Você pode receber uma PLR e... a PLR eles estão tributando, né? Tem tributo. Mas você tem rendimento isento e não tributável que você pode sim penhorar. O que? Um pai. E o emprego da pessoa, gente. O emprego da pessoa. Por que é importante? Volto a falar. A gente tem lá o Prevjude para nos dar um emprego, que nos mostra o emprego, mas aqui também mostra o emprego. Já nos dá um indício que ele tem renda de algum lugar. Vamos lá no empregador dele e pedir para penhorar. Tá? E outra coisa. Esse Infojude da pessoa física, a declaração de imposto de renda da pessoa física, você vai lá e vai ver, tem imposto a ser restituído? Dependendo do valor da dívida,
paga o imposto a ser restituído, vai pagar o meu reclamante, tá? Então, assim, às vezes está devendo 5 mil reais, ele vai restituir 10 mil reais. Está cheio de recibo de médico lá. Ele tem uma previdência complementar, que eu ainda não consegui achar. Vou achar agora. Mas, assim, então, esse imposto de renda a gente pode oficiar e reter a entrega desse imposto de renda. Não permitir que ele vá ser creditado para o devedor. Por isso que é importante a gente fazer isso logo que termina a data de entrega da declaração de imposto de renda. Porque no mês seguinte eles já começam a pagar, tá? E a gente vê a capacidade financeira, como eu falei, do devedor para aquisição de bens. Se o que ele ganhou está muito acima do que ele tem, aliás, se o que ele tem, se o que ele adquiriu, a variação patrimonial dele daquele ano foi muito superior ao que ele ganhou, aí, gente, tem alguma coisa errada. A gente vai ter que descobrir de onde está vindo esse dinheiro. E fora que também a Receita sempre pega. Mas, o que acontece? A Receita não dá conta de pegar tudo. Então, um meio também, olha só, doutor, tô vendo lá que vocês estão com uma variação patrimonial de tanto na Receita. Eu vou oficiar a Receita, doutor. Vou avisar que vocês estão com algum problema lá e vai ter que tirar dinheiro, aparecer dinheiro de algum lugar. Vamos fazer um acordo, né? Então, assim, tem os meios de coerção também. O CCS, gente, o CCS, ele é também uma informação de instituição financeira. Então, indica onde os clientes mantêm os seus relacionamentos bancários. Onde ele tem conta, onde ele tem previdência complementar, onde ele tem investimento em ações, tá? E o que tem lá? Contas de depósito à vista, depósito de poupança, depósito a prazo e outros bens, direitos e valores mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio dos seus representantes legais ou procuradores. Então, se eu sou procurador de uma pessoa, ali está constando meu CPF, está constando o CPF da pessoa que é dona do dinheiro também, tá? Então, no CCS a gente tem um sistema das informações bancárias daquela pessoa. Ele, gente, o que ele faz pra gente? Ele auxilia, mediante essa requisição de informações por meio de ofício eletrônico, a identificação de sócios. Se o cara está movimentando o dinheiro de uma empresa X, ele é sócio oculto, a gente consegue ver a movimentação daquela pessoa, tá? Às vezes o sócio está como inativo, quando você vai ver o CCS, ele está mexendo com o dinheiro da empresa, ele é procurador da empresa, tá? Então isso aí é muito importante para ver isso. Alguma alteração contratual que dissolva a sociedade, a gente consegue ver também. Quem continua movimentando as contas e eventuais filiais na qualidade de procurador. Aquela pessoa, aquilo assinala que aquela pessoa que está movimentando, que está mexendo, que tem vínculo direto bancário com aquela instituição pode ser um sócio de fato, tá? Então a gente pode conseguir pelo CCS isso. O Simba, gente, aí o Simba é o seguinte, ele pega tudo de banco. Origem e destino de TEG, de DOC, transferência, PIX, cheque, depósito, saque, investimento financeiro, gasto com cartão de crédito, ele pega tudo. É um relatório, assim, quando você pega um relatório do Simba, é um livro do Godinho, assim, é uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, o Simba, gente, eu não sei como os colegas fazem aqui na vara, não sei se os colegas costumam fazer o Simba. Quando eu chego nesse ponto, eu peço auxílio também do NUPEP. Porque, assim, eu não tenho pessoal para dar conta do Simba. E o Simba, quando a gente faz na vara, é excepcional. Você tem que provar para mim que tem alguma coisa, que eu vou fazer alguma coisa, eu vou achar alguma coisa com esse Simba. Porque, gente, é muita coisa, tá? E para entender os relatórios do Simba, você precisa sentar e estudar, assim, é super complicado. Então, assim, o Simba, ele mexe com toda a vida financeira da pessoa, tá? O CENIB, gente, é o convênio que a gente tem para lançar indisponibilidade no cartório de registro de imóvel. A gente lança a indisponibilidade daquele bem, tá?
E a gente faz a penhora online hoje em dia pelo Arisp. A gente pesquisa os bens, emite certidão através do número da matrícula. A gente pode penhorar, arrestar ou sequestrar esse bem. Então, gente, essa penhora online, ela vem, né, casando aqui com o CENIP, que a gente procura, a gente lança em disponibilidade, e depois a gente pode lançar em disponibilidade até por uma liminar, uma antecipação de tutela, alguma coisa, e depois a gente vai lá e penhora, tá? Em desconsideração de personalidade jurídica, por exemplo, tem muita gente que está dando a tutela antes, né? Lançando em disponibilidade dos bens do devedor, do sócio, porque se a empresa não pagou, é indício de que o sócio também não vai pagar, né? Então, tem gente que já está lançando essa indisponibilidade quando há pedido, né, dessa tutela, né, dessa liminar, para poder já pegar o bem antes de julgar, né, o mérito ali da desconsideração da personalidade jurídica. O sniper, gente, o sniper, assim, ele não faz muita coisa diferente do que o resto faz, não, tá? Ele é uma investigação patrimonial. O sniper vem uma árvore para você. Você joga um CNPJ, uma empresa, e ela começa a te mostrar, igual umas estradinhas, assim, quem tem a ver com aquela, o que tem, as ligações daquela empresa com as outras empresas. É até bem interessante, assim, o nome é bem bacana, mas assim, não está trazendo muita efetividade além do que a gente já tem, não. Mas ele mostra o vínculo de pessoa física e jurídica, uma rede de relações. Vem aquele grafo, né? Naquele grafo vem dizendo qual é a relação daquela empresa com a outra. E a partir daí você pega o CNPJ da outra empresa, vai verificar. Então, assim, é um indício, sim, tá, de um grupo econômico que, na fase de execução hoje, gente, o que eu assim, se eu fosse advogado, eu não ia falar grupo econômico nunca mais na minha vida, né, porque isso vai demorar a ser julgado uma vida lá no Supremo. O que eu ia falar, assim, é confusão patrimonial. Confusão patrimonial, está havendo uma tentativa de blindagem do patrimônio. Porque grupo econômico é suicídio na sua execução agora, tá? Porque se o juiz entender que vai parar a execução toda, acabou. Porque a gente não pode declarar grupo econômico lá na fase de execução por enquanto, né? Vamos ver o que o Supremo vai decidir aí. Mas o escape que eu... Pois eu até quero depois a gravação, porque eu tô ainda só nessa confusão patrimonial aqui. Eu não vou poder ficar, infelizmente, para tarde, mas eu quero até a gravação depois. O Serasa Jude, gente, era lindo quando começou, tá? Pessoa física e jurídica, e a pessoa física, quando você jogava o nome no Serasa, tava fazendo uma festa para tentar pagar, tá? Tá muito bonito hoje em dia, mas não. O povo não tá respeitando muito mais, não. A nossa cultura não é uma pessoa que não paga o que o juiz mandou pagar, que teve que ir lá no juiz, pro juiz declarar. O juiz declarou, condenou, e a pessoa não pagou, acho que ela tá muito preocupada com o Serasa Jude, não, tá? Porque ela já tá lá no BNDT mesmo, a empresa, então, assim, não tá resolvendo muito, não. E ele descobre também o endereço, gente. Então, às vezes, a gente, assim como o Cisbajude, né, a gente tem ferramentas que nos trazem o endereço. Então, assim, não é só na fase de execução que eu uso as ferramentas. Por que é importante eu saber que o Serasa Jude e que o Cisbajude me dá o endereço? Porque às vezes eu preciso na fase de conhecimento. Porque uma revelia, gente, é uma coisa linda e maravilhosa, que vai ser anulada lá na frente, possivelmente. A não ser que houve uma citação por mandado e tal. É certo que o tribunal já falou que o nosso comprovante de citação é aquele, né, que não tem o comprovante de assinatura de ninguém. É certo que falou, mas é certo também que tem anulado muita coisa quando a gente dá a validade daquilo, né? Tem umas ferramentazinhas também dentro do PJE pra gente ver ali se tá tendo um migué, vamos dizer assim, não fui citado e foi sim, né? Mas é importante também as ferramentas, a gente pode usar as ferramentas na fase de conhecimento. Gente, ó, esses são os convênios que eu trouxe, porque o tempo não dá para eu falar de convênios, todos os convênios que a gente tem. A gente tem convênio com a Justiça Eleitoral, que a gente consegue também dados, né, do eleitor, dados do devedor. Às vezes a gente precisa de dados até do credor em consignação e pagamento. A gente tem vários outros, tem convênio com a ANAC,
Se alguém aí tiver algum devedor que tenha um avião, um helicóptero, assim, vocês podem pedir o convênio, porque tem, tá? Então, barco, a gente consegue pegar. Embarcação aqui tem, né? Na região aqui, certamente tem, né? Mas eu acho que esses aí a gente consegue pegar. Se não pegar o dinheiro, gente, o barco não vai pegar mesmo, porque o barco vai estar no nome de outra pessoa, né? Mas, assim, basicamente, gente, são esses os convênios mais importantes. E, assim, a gente tem também o núcleo de pesquisa patrimonial aqui do tribunal, que é um núcleo que faz esses convênios mais avançados, é o CSI da pesquisa patrimonial do tribunal, tá? Então, assim, eles têm, assim, uma expertise excelente nessa área, junto à CAEX, e, às vezes, a gente se vale lá no PMEC para a gente poder lançar mão desses convênios, porque a gente sabe aqui que, né, acho que estão todas as varas do tribunal passando por uma dificuldade em termos de pessoal muito grande. Eu falei com os colegas que eu já recebi mais de 1.100 processos esse ano e eu estava com 8 servidores, ganhei um essa semana. Então, a gente tenta, a gente faz o esforço, mas compete aos advogados e às partes, principalmente, porque as partes estão vendo o que está acontecendo lá fora. Tá vendo? Pô, doutora, mas o cara tá andando lá num carrão, não sei o quê. Ah, mas aquele supermercado eu sei que é dele. É dele. Então tá, vamos fazer o seguinte, tá havendo uma confusão patrimonial. Vai lá, compra uma balinha, traz a nota fiscal pra mim. Né? Então, assim, eu acho que as partes, elas têm um papel fundamental em ser o investigador da execução também, gente. Porque a gente não tá lá fora vendo tudo que acontece. A parte conhece muito mais do que a gente, tá? Obrigada, e desculpe aí pela correria, mas isso que eu tinha para apresentar para vocês. Ô, Fabrícia, não, muito obrigado, acho que foi muito bacana. Como você disse, foi uma pincelada, mas foi uma pincelada legal. Eu vou só fazer uma observação, pegando essa sua última palavra. Ponto. Gente, é isso que ela falou. Vocês têm que ajudar um pouquinho a gente para a gente tentar direcionar. Quais sistemas? Qual é o fundamento e qual... A gente tem mais de... Hoje são 38, já passou de 38. A última vez que eu vi era 38. A gente tem muitos sistemas para serem utilizados. Mas a gente também não pode sair atirando para tudo quanto é lado. Até por conta que vira a tal da Fishing Expedition, né? que é proibido, inclusive, no direito penal. Você não pode sair atirando para tudo quanto é lado. Você tem que ter um fato determinado para, a partir daí, a gente começar a fazer investigação. Muitos anos atrás, eu me lembro de um caso lá em Barra do Piraí, quando eu era substituto, e que o sujeito dizia que não era o dono de uma determinada fazenda. E de repente, não mais que de repente, numa dessas revistas de fofoca, aparece fulano de tal e sua esposa desfrutando da sua fazenda lá não sei aonde. Entendeu? Então, é o tipo da... A partir dessa informação, foi muito engraçado você receber uma cópia da Ken ou da Cara, não sei lá de qual revista, com um casal. A partir dali, você consegue fazer uma investigação legal. Naquela época a gente não tinha todos esses convênios, mas se tivesse hoje, a gente conseguiria amarrar esse devedor de tal forma que ele não ia ter escapatória. Mas para isso a gente precisa de um direcionamento, de uma dica que parta de vocês. Posso abrir para as perguntas? Só um comentário, porque faltou um convênio bem importante. Rede social. É isso que eu ia falar. Ótimo, gente, ótimo. Instagram hoje é uma maravilha. Sem entrar, né, no que ainda virá à tarde, não quero incomodar o fã-clube, mas assim, o cara tá viajando pra tudo enquanto é lado. Ah, gente, tá indo pra Miami, viagem. Outro dia eu peguei uma viagemzinha marcada pra Miami, foi só pegar o passaporte. Outro caso também que aconteceu comigo, também não foi aqui, foi na época em Nova Iguaçu.
o cara tinha um salário razoável. Eu, particularmente, eu entendo que o salário é impenhorável. Hoje eu admito, não sei se já viram a minha decisão, falo, ressalvo a minha posição pessoal e mando fazer lá os 30%. Porque eu acho que deveria ser feito muito caso a caso. Não adianta o cara ter um salário muito bom se ele tem 2 filhos fazendo faculdade de medicina particular, por exemplo, né? Pois é, vamos botar os meninos para vender doce. Boa ideia, Tiagão. Mas, por exemplo, eu peguei um sujeito que tinha um salário razoável, no entanto, na declaração de bens dele, ele tinha declarado que ele tinha mais de $1 milhão num banco nos Estados Unidos. Ou seja, quem tem $1 milhão depositado no exterior não precisa de um salário de 10 mil reais aqui para sobreviver. Não penhorei o dinheiro nos Estados Unidos, que você dá um trabalho louco, mas aí a gente consegue penhorar o salário do cara que ele era um servidor público aposentado. E aí já vem aquele outro papo, né? Sabe Deus que jeito que esse cara conseguiu ter esse dinheiro todo no exterior. Mas aí, ó, cala-te boca. É o pai. É isso aí. Então vamos lá, gente. Depois de feito esses comentários, eu queria as perguntas aí de vocês. Né? Pois não. Você não quer fazer no microfone para ficar gravado? Não, é melhor que como está sendo gravado, se alguém aí. Quiser assistir depois... Pode deixar, tô chegando aqui, Opa. Pronto. Desculpa. Bom dia, excelências. A senhora falou que pode ser feito penhora com relação ao imposto de renda, a restituição de imposto de renda. Eu estava até conversando com um colega aqui e, vamos supor, teria que ser esse prazo que a restituição vai começar a ser paga no mês de março, um exemplo. Seria possível requerer essa penhora para o próximo ano? Vamos supor, ele já recebeu essa restituição nesse ano de 2023. Seria possível, passado esse tempo, requerer essa penhora para uma suposta restituição no ano depois? O que acontece? Varia muito essa questão de restituição de imposto de renda. Até a legislação altera. Né? Então, assim, antes eu não pagava, eu podia deduzir salário de empregado, doméstico e tal. Então, assim, depende muito, porque às vezes a pessoa teve um problema de saúde muito grave, gastou muito com médico naquele ano, e aí ele teve uma restituição ano que vem, eu não sei, entendeu? Eu não sei se ele é empregado, ganha um salário alto, e se ele for mandado embora. Então, isso é muito difícil. Eu acho que não tem uma efetividade eu bloquear eventual dinheiro que pode surgir. Então, assim, o que é interessante, como eu disse, é a gente tentar fazer o convênio logo do final, porque também, assim, a gente tem as prioridades, né, para pagamento da restituição, mas se a gente conseguir fazer logo ao final, é mais efetivo. Eu acho muito difícil a gente fazer uma penhora condicional, um bloqueio condicional. Nem com base assim, vamos supor, teria como buscar os anos? Ele teve restituição em 2022, 2021, 2020... Teria nem dessa forma? Você pode até expedir um ofício e falar eventual dinheiro que vier, mas eu vou te falar assim, pouco efetivo. É pouco efetivo. Tá. E assim, isso, sinceramente, isso vai se perder lá na Receita, porque eles não vão ter de um ano para o outro, eles não vão criar uma ferramenta que vai te chamar a atenção. Olha só, tem um pedido do juiz ali naquele CPF. Entendeu? Então, quando você tem o dinheiro lá, aí é diferente. Porque você pede o bloqueio daquele dinheiro e a transferência pra gente. Porque o dinheiro existe. Agora, quando o dinheiro possivelmente vai existir, às vezes é até uma coisa bem óbvia, né? A pessoa é aposentada, tem tem filho, não vai perder aquela renda, tem filho na faculdade. Pode ser que aquela pessoa tenha uma restituição, é bem provável que tenha, mas eu não tenho certeza. O fato futuro, assim, é bem complexo. Entendi. Obrigada. Bom dia, excelência. Não sei se eu vou fugir um pouco ao tema, mas eu tenho uma dúvida sobre a garantia do juízo. Quando tem mais de um réu e um deles garante o juízo, os outros podem se beneficiar dessa garantia feita por um deles?
E só complementando também, no preparo de um recurso ordinário, isso já seria considerado o juízo garantido para efeitos da execução? Com relação a aproveitar o depósito de um pelo outro para entrar com embargo de execução para garantir. Deixa eu usar isso aqui. Estou aprendendo. Com relação a usar o depósito de um devedor, né, para entrar com embargo de execução, por exemplo, não sei se é essa a sua pergunta, né, o devedor aproveitar o depósito do outro, depende. Acho que numa responsabilidade solidária, tranquilo. Agora, uma subsidiária, eu acho complicado, porque aquele devedor pode sair. Ele pode ser retirado do polo passivo. Tá? E eu acho que isso também se estende para a garantia do depósito recursal. Entendeu? Eu acho até que as custas, pode até ser, já pagou, não tem custas mais, né? Que as custas foram recolhidas todas, né? Na interposição do recurso. Agora, você pode ter esse entendimento de que não está garantido por você. Porque, às vezes, eu estou recorrendo pedindo a minha exclusão. Aí vem o sócio, o devedor principal. Entra com recurso aproveitando aquele depósito, só que aquele depósito é para garantir a execução. E se o tribunal tirar o devedor subsidiário? Acabou a garantia. Então, eu permiti que ele tivesse um recurso lá, eu permiti que ele tenha embargos, que ele tenha tudo, discute tudo, sem ele ter feito o ato da garantia do juízo. Agora, quando é solidário, um depositor, nunca mais eu devolvo, meu filho. Você pode sair, mas foi solidário, porque é difícil, porque o solidário nunca vai ser, né, assim, dificilmente o solidário vai ser retirado, ele é solidário, né? Tem a discussão, claro, eu não integro um grupo econômico, aí, não, eu não sou de jeito nenhum e tal, você pode pensar, não, peraí, eu vou exigir, então, o depósito recursal, são advogados diferentes, é tudo diferente, eu quero depósito recursal de todo mundo. Agora, no caso de ser uma empresa que nitidamente é grupo econômico, até confessa e tal, eu não vou tirar aquela empresa do polo, tá? Mas quando há o risco de tirar uma empresa do polo, eu não aceito. Eu não sei a opinião dos colegas, mas eu não aceito, tá? Eu sou assim, eu costumo falar assim, que eu sou uma fofa na fase de conhecimento, linda. Mas na fase de execução, gente, dinheiro caiu na minha mão para eu devolver é ruim. Claro, se, né, legalmente falando, a pessoa não tem não tem o dever de pagar aquela dívida, eu não vou pegar o dinheiro de quem não tem que pagar. Ah, mas de quem tem indício, filho, vai ficar lá até você me provar o contrário, ou até o tribunal mandar eu devolver, tá? Então, pra mim, e outra coisa, quanto mais dinheiro tiver lá no processo, melhor. Se sobrar, eu fico alegre, devolvo feliz. Assim, assino com muita dor no coração quando é para devolver para a empresa, que eu fico pensando, se ela voltar aqui, eu precisava desse dinheiro, mas eu tenho que devolver, né? E hoje é interessante que tem alguns projetos, tipo aquele projeto Garimpo, que você já deve ter ouvido falar. Por exemplo, sobrou dinheiro numa determinada execução da empresa X. Ela deve, em outro processo, você pode muito bem aproveitar esse dinheiro e já transferir para o outro processo. Com isso, você economiza toda essa fase da garantia do juízo. De resto, concordo plenamente com os seus comentários. Também acho exatamente a mesma coisa. Na fase de execução, você só pode aproveitar o depósito se já houver transitado em julgado a condenação solidária do Celso. Fora isso, cada um tem que fazer o seu depósito garantidor. Obrigado. Mais perguntas, meus jovens? Bom dia, excelência, bom dia. Puxando o gancho que a senhora falou sobre o holding familiar, gostaria de saber da senhora se nós não poderíamos tomar uma postura mais avançada em relação ao cônjuge do sócio devedor. Não sei qual a posição da senhora em relação a isso, mas até mesmo em tom de compartilhamento dos colegas, eu tenho conseguido localização de devedor. Tem um mecanismo que está infalível hoje em dia, que é o iFood, né? As pessoas estão deixando de pagar a conta para pedir um japonês, né? Não tem jeito. Mas eu gostaria de saber da senhora se a gente não precisava avançar nesse sentido, porque existe, acho que uma manobra muito clara do empresariado em proteger patrimônio e nós ficarmos só no aspecto formal de que ela não participou do polo passivo da execução. Acho que é um mecanismo muito
né, formal, né, que a gente poderia talvez avançar nesse sentido. Gostaria de saber, por favor. Essa questão de holding é um problema muito grave, né? Isso aí surgiu realmente para blindar, é fato. Eu vendi um imóvel na minha cidade e o rapaz, a hora que eu fui assinar o contrato, eu falei, mas eu estou vendendo para sua empresa, não é minha holding familiar. É assim, Então, assim, aí a gente depende de vocês trazerem pra gente os elementos pra gente analisar. Teve a possibilidade de dar uma confusão patrimonial, a gente faz a ocultação, blindagem. A blindagem não pode existir, né? Você não pode blindar um patrimônio para você não pagar dívidas. Isso não existe. Isso não é legal. Então, eu nunca peguei um pedido de pegar bens de uma holding, mas, gente, se achar uma holding me dá que eu vou fazer feliz. Eu acho que... Porque o intuito... Qual é o intuito de você criar uma holding? É fraudar imposto de renda. É fraudar credor. Porque se você... ocultar patrimônio. Essa pessoa que comprou a minha casa não tem... Ela é empresária. Ela não tem imposto de renda dela, nada. E tem um padrão de vida altíssimo. Ô Fabrício, eu só vou fazer uma observação. Concordo com você, porém, há determinados casos que a holding familiar não é feita para blindar, não. É quando o patriarca percebe que vai haver briga séria entre os herdeiros, e a gente tem visto muito isso em relação a grupos familiares. Aquela velha história, o avô cria, os filhos aproveitam e os netos quebram a empresa. Às vezes não é só com o intuito de blindagem, não. Vamos fazer esse parênteses aí. Mas que normalmente é com o intuito de blindar patrimônio, isso não tenha dúvida, não. E como é um instituto relativamente novo, eu também não peguei. Eu não sei se a Monique pegou, se já passou pela mão do Thiago. Eu ainda não peguei, nada nesse sentido. Aquele negócio, a gente não pode partir, então, do pressuposto que aquilo é trambique, que aquilo é só com esse intuito. Por isso que, mais uma vez, eu insisto, quem tem que nos ajudar nessa hora é o advogado trazendo esse tipo de informação. Por exemplo, esse caso que você mencionou, que é o caso pessoal seu. Se o cara é empresário, conhecido, e você olha o patrimônio do cara, o cara não tem patrimônio nenhum, alguma coisa de podre tem no reino da Dinamarca, né? É isso aí. Boa tarde, excelências. É bom dia ainda, bom dia. É mesmo, não almoçamos. Deve ser o clube da Monique e já está prevendo que veio de manhã para quebrar o nosso galho, mas que ela quer vir mesmo é de tarde. Tudo bem. Tá vendo? Tá? Eu já estava falando assim, peraí. Já botei aqui no caderninho. O que você ainda está fazendo aqui? Tudo eu bem. senti a pontadinha de ciúme. Dia não. Ciúme total, assumidíssimo. Então, excelência, o que eu gostaria de perguntar, como que a gente faz, porque eu estava até conversando com a doutora Elisa e a doutora Amanda, para a gente já começar a preparar na fase lá de conhecimento, para poder incluir, porque tem empresa que você já sabe, né? Tem empresa que você já pega, ou grupo, ou ação que você já entra, você sabe que vai ter uma dificuldade muito grande para executar. Como que a gente faz essa preparação logo no processo de conhecimento lá? Qual a gente consegue fazer algum pedido preliminar? O que a gente pode fazer logo no processo de conhecimento, quando a gente já sabe que vai ter problema, porque já tem processo, e já sabe que já está na comarca, que já está rodando? Como que a gente faz isso? Como que a gente pede? Mas você fala o quê? Do grupo econômico? Do grupo econômico, holding. Sócios. Pessoa, podia colocar os sócios na fase de conhecimento? Isso. Pois é. Tem aquele, desculpa, aquele que você falou que, eu esqueci o nome do programa, mas parece que você falou que o CNPJ sai como se fosse uma árvore e tal. O Sniper. Também. Se teria como já no processo de conhecimento, já fazer esse tipo de pesquisa, para a gente instruir melhor, para depois, quando chegar na execução, a gente não ter aquele problema de falar que, não participou da relação e agora não pode executar. Já tá me soprando ali que isso vai ser um dos temas da tarde, né?
brincadeira. Não vou invadir o tema da Monique. Isso. Mas, Quem sou eu? Gente, mas vamos combinar que essas últimas decisões do Supremo Tribunal Federal a respeito da inclusão de outras empresas do Grupo Econômico na execução, de certa forma, nos pegou de surpresa. E se essa tese vingar, e muito cá entre nós acho que vai vingar no Supremo Tribunal, vai dar muito trabalho para a gente. Mas, enfim, tia Monique nos responderá à tarde. E, aliás, eu vou aproveitar, eu acho que é uma coisa que você vai tratar também à tarde, a questão de alienação fiduciária sobre veículos e sobre apartamentos, né, imóveis também. Porque hoje, eu lembro quando eu comprei o apartamento que eu tinha no Rio, foi feita alienação fiduciária. Aí, qual é a possibilidade de penhorar um imóvel nessa situação? E o que é mais comum de automóveis, né? Mas essas são coisas para a doutora Monique, vai responder à tarde. Mais perguntas? Mais perguntas? Depois que o fã-clube começou a se manifestar, tá todo mundo assim, queremos a doutora Monique, vamos terminar. Bom dia a todos. Uma pergunta só. Ciúme assumido. Não, em relação a essa questão da execução não de grupo econômico, mas para poder atingir, por exemplo, o patrimônio de uma empresa, de uma holding, né, no caso de um incidente de desconsideração inverso da personalidade, né, seria necessário, por exemplo, uma certidão atestando o esgotamento dessas medidas, dessas ferramentas tecnológicas para permitir, como requisito objetivo, para permitir-se a instauração do DPJ inverso, no caso? Assim, a minha posição particular é a seguinte: é como se fosse a desconsideração normal. Eu fiz um cisbajude, não recebi nada, não achei nada. Se tem alguma outra empresa ali para fazer desconsideração inversa, né, que é uma saída do grupo econômico aí também, se a gente, se tiver, o que eu quero é o dinheiro. Se eu não achei o dinheiro daquela, eu vou tentar o dinheiro da outra. Então, assim, eu não acho necessário esgotar todos os convênios para eu fazer essa desconsideração inversa. É a minha posição. Só que, né, eu tenho que ter prova de que tem alguma coisa a ver ali, tá? Porque a desconsideração, na verdade, é quando tem lá no contrato social e a gente vai pegar esse contrato social e vai desmembrar e vai pegar as pessoas daquele contrato social e vai pôr como responsáveis, entendeu? Mas aí a gente pode, com essa questão, né, do STF e tal, a gente pode ter um elastecimento do entendimento e falar que é um sócio oculto, aí vai ter fraude também, e não sei o quê. Mas eu não entendo que precise esgotar a desconsideração inversa normal mesmo, eu não entendo que tem que esgotar, não. Eu particularmente também concordo com você, porém, algumas turmas do tribunal, em agravo de petição, estão determinando que a gente esgote, pelo menos o basicão, se esbajude, que o Deus me ajude, principalmente o Deus me ajude. E já aconteceu, tá, doutor, num processo em que a gente certificou que em outros processos já tinha feito os estudos lá, inclusive o Deus me ajude, e ainda assim o tribunal mandou repetir naquele processo. Eu, particularmente, aquele negócio, a gente está no ambiente acadêmico, eu posso criticar, né? Eu acho um preciosismo. Mas o fato é que houve essa decisão e a gente teve que cumprir. Então, na dúvida, é melhor tentar esgotar todos os meios, pelo menos, como diz a Monique, aqueles básicos. Em relação ao sócio, né, para depois buscar... Exatamente, para depois você pedir a inversa. Entendi. Tá? Perfeito. Vamos lá, gente. Mais perguntas? Ou podemos encerrar? Muito bem.
essa agora para sempre. Antes de encerrar, eu vou pedir para uma pessoa muito especial entrar aqui para a gente fazer uma homenagem final para o Renato, porque eu não sei se vocês sabem, ele está se despedindo. O Renato é pinheirismo, não chora. Thiago, pega ele para mim. Num dos piores momentos da minha vida, quem me acolheu foi você. Saiba disso. Chegou o pessoal da vara, eu quero o pessoal da terceira vara aqui, quero a Isabela aqui para entregar a esposa do doutor Renato, porque sem a família a gente também não aguenta essa magistratura, não. Jovem desde 74 anos, impressionante. Já tinha pelo menos mais um ano aí para queimar. Aproveitar mais. Onde vai aqui? Onde vai? Chora não. Tá bem aí? Faz de conta que eu tô falando um negócio bem legal assim. Acho que ele tá filmando. Aí ferrou. Renato Abreu Paiva. Renato Abreu, eu falo assim, né? Meu calor, quando eu conheci o Renato, nos idos anos, são 3 horas agora de história. É um livro, a gente vai lançar no Netflix, um documentário sobre o Renato. Senta que lá vem história. Eu o conheci, eu era diretor do Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, da UFRJ, glorioso Caco. E nós instalamos para divertir, eu era diretor social, não sei porquê, me escolheram com essa atribuição, né? E nós instalamos uma mesa de tênis de mesa, ping-pong, né? Para os estudantes, os acadêmicos lá, terem um momento de relaxamento, nos estudos profundos que eram realizados, né, no campus. E lá eu conheci um calouro abusado, metido a jogar Pedralva, porque ele é de Pedralva, Minas Gerais. É um representante de Pedralva, embaixador de Pedralva, Minas Gerais. Agora é imperador, ele começou como embaixador, deu um golpe, agora é imperador de lá. E isso aí nós estamos falando de 40 anos atrás. Então de lá para cá são 40 anos de amizade. Pude recepcioná-lo no tribunal, trabalhando juntos também. Eu sou padrinho dele de casamento.
Eles são nossos padrinhos de casamento. Uma amizade que, de há muito, deixou de ser amizade e passou a ser uma irmandade. O meu irmão de alma. O Renato é meu irmão de alma. É uma das pessoas que eu mais confio na minha vida. Um ser humano espetacular. É um juiz vocacionado, vocês conhecem. Mas é um ser humano espetacular. Um dos melhores corações que eu já conheci na minha vida toda. Agora ele vai ser também meu calouro. Mas vai ser meu calouro na aposentadoria. E na função de sitiante. Porque eu moro no sítio em Coati, ele vai morar no sítio em Pedral. Nós saímos dos anos 70 da roça e acabou que nós estamos voltando para a roça. Esperando os amigos todos. Quem quiser aparecer, né, tomar um café. Se for depois do meio-dia, a gente pode também tomar outra coisa. E vocês estão todos muito bem-vindos. E ele já falou que vai fazer um churrasco lá em Pedral, vai passar o convite para todos vocês que estão presentes. Renatão, parabéns pela carreira brilhante na magistratura e também merecida aposentadoria. É hora de descansar, curtir a sua mulher maravilhosa e Deus te abençoe, guarde para sempre, tá? Vou mentir, porque assim, vou ficar até aqui embaixo, para não chorar. O Neuci falou que o Renato foi o calouro dele. E eu sou o calouro do Renato, porque eu comecei na magistratura, não vai pegar bem, na vara do Renato. Comecei, eu fui tutelar. Ficou difícil, ficou? Fala pra mim. Como é que fala isso? Fala aí, fala pra mim. Me mostra aí. Como é que fica na vara do Renato? E comecei na vara do Renato e ele vai estar indo embora e eu fico na vara do Renato. É uma coisa absurda isso. Eu fico muito feliz de ter esses 10 anos que eu sou de magistrado com o Renato, assim, a minha vida inteira, esses 10 anos com o Renato. Renato foi meu padrinho de casamento com a Bela. E assim, é a continuidade, né? O Renato é uma pessoa fantástica. E tenho começado com ele em Nova Iguaçu, vindo para Volta Redonda, ele está aqui também comigo. E espero poder continuar o que ele vai deixar aqui pra gente. Gente, muito difícil. Eu não sei se estão vendo, mas estou um pouquinho emocionado. E o que eu queria falar é isso. Cara, esse cara é irmão, realmente, de 40 anos. A gente passou muita coisa difícil junto, né, Luizinho? Muitas situações, não só profissionais, como pessoais, extremamente difíceis. Mas um sempre ajudando o outro. Com a Monique tem sido a mesma coisa, né, Monique? Situações profissionais e pessoais muito difíceis. E que a gente vai superando porque a gente sabe que tem uns bons amigos, né? Isso aí se aplica também ao Tiagão, evidente. Porque sem o apoio, gente, dos amigos a gente não é ninguém. Eu faço aqui uma ode muito do fundo do coração à amizade, que é a coisa mais importante da vida, são os amigos, são os amores. Às vezes a gente briga em audiência, né? Essa minha fama aqui é de ser meio ranzinza, tal, não sei porquê, tal. A gente briga em audiência, mas, gente, aqui em Volta Redonda, graças a Deus, eu sempre tive um enorme respeito de vocês, e eu tenho um enorme respeito por vocês também. E como diz o Luizinho, uma criança nascida no chão de poeira nunca consegue pisar outro chão. Essa música do Saí Guarabeira, tá? E eu vou voltar para a roça com o maior prazer. Se alguém estiver passando por Pedralva e arredores, vão lá conhecer o nosso olival, né, bem? Vamos plantar, já temos umas oliveiras plantadas. Quem sabe no futuro seremos produtores de azeite, quem sabe? Olha que chique, né? Estão todos convidados. E na Pedralva, só perguntar pelo Renato de Zé Paiva, que todo mundo sabe onde é. Tá? E o churrascão vai ser lá no Luizinho, ele que vai pagar, tá? É isso, gente. Olha, do fundo do coração, a vocês, o seu miserável, fez tudo sem me contar, né? Então tá. Obrigado a vocês. Muito bom dia a todos. Muito obrigado.
Não, mas essa aqui dá bom. Gente, eu quero agradecer a participação de todo mundo, principalmente o apoio da OAB e da escola, né, dos funcionários da escola. E lembrando, quem quiser voltar, né, é bom, às 2 horas, estarei aqui com vocês, tá? Então a gente fica no aguardo e todo mundo está liberado. Isso aí, gente.